Então eu escolhi falar sobre gestão de pessoas. E hoje eu escolhi o tema maturidade profissional. Ou seja, como fazer com que os seus colaboradores sejam mais competentes, saibam fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quais são as etapas de um treinamento? Então, hoje eu escolhi esse assunto, né, para falar com vocês, dividir com vocês esses assuntos. Então, se você aí é um empresário, tem uma equipe de trabalho, se é um gestor, ou até mesmo se você trabalha com gestão de pessoas e se interessa pelo assunto, eu escolhi compartilhar com vocês esse tema. E assistindo um vídeo essa semana que passou, assisti um vídeo do Marcelo Germano, até deixei o nome dele aqui, ele falava sobre empresas autogerenciáveis. E o Germano trouxe um exemplo, um esquema aqui que eu achei muito interessante sobre gestão de pessoas. E aí me apropriei aqui do esquema do Germano para falar sobre treinamento, tá? E como que ele trouxe a questão da maturidade profissional. E na tratativa dele, que ele estava falando sobre empresas autogerenciáveis, ele dizia que quanto mais você tiver as pessoas adultas dentro da sua organização, mais elas são autogerenciáveis. Então, ou seja, não necessariamente você precisa estar na empresa, ela vai funcionar. E aí, trazendo isso para o meio do treinamento, para o treinamento e desenvolvimento das pessoas, ele compara isso com a vida de uma pessoa. Então, ele diz que quando você começa como um bebê. O bebê, ele não escolhe ainda as coisas, você precisa decidir por ele, você precisa dizer o que ele tem que fazer. Então, ele não tem ainda uma decisão própria, você precisa fazer por ele. E o que você precisa fazer nessa etapa do processo? Você precisa nutrir, cuidar, né? Que é como acontece com um bebê. Se você nutrir bem esse bebê, se você cuidar bem dele, ele se torna uma criança. A criança, ela já escolhe, porém, ela ainda não consegue andar sozinha. E o que você precisa fazer nessa etapa? Então, nessa etapa, você precisa educar, ensinar, dizer a ela o que ela precisa fazer, o que é certo, o que é errado. Então, trazendo lá para a organização, trazendo para o meio organizacional, é a pessoa quando entra na sua empresa, ou assume uma nova função, ou ela passa de um colaborador a ser líder. Então, você precisa começar por essa etapa, nutrir ela, oferecer, educá-la, para ela se tornar o quê? Um adolescente. Na medida que ela se torna um adolescente, ela já toma as decisões sozinhas, ela já escolhe aquilo que ela quer fazer, ela já sabe fazer as coisas, porém ela ainda não tem a experiência. Então, o que você, como gestor, como empreendedor, você precisa fazer nessa etapa? Então, você precisa o quê? Dar apoio a essa pessoa, porque ela ainda não tem a experiência necessária para enxergar muitas coisas que precisam ser feitas. Então, você dando esse apoio, educando, nutrindo ela, você torna ela um adulto capaz. E aí, nesse processo, você precisa dar as metas para ela, dar as orientações onde ela precisa chegar. Porque ela já tem um nível de maturidade capaz de chegar naquilo que você precisa. Então, ele utiliza esse exemplo e eu achei bastante interessante para trazer para o meio organizacional no assunto treinamento, no assunto desenvolvimento das pessoas. Então, quando uma pessoa entra numa organização, ela precisa, no mínimo, se ela vai trabalhar com vendas, que era esse caso que eu estou trazendo, no mínimo, ela precisa conhecer o produto. E esse tipo de treinamento não é um treinamento que exige investimento externo, trazer um consultor, uma coisa assim. Ele pode ser feito internamente, gente. Então, acontece o quê? A gente, às vezes, quer colocar o adulto sem antes dar a ele o quê? Nutrir ele, dar o conhecimento que ele precisa, educá-lo, né? Acompanhar, dar apoio, para depois a gente poder dizer assim, não, agora você vai andar sozinho, você vai poder chegar aonde a gente precisa. Então, achei esse esquema aqui bastante interessante, né? Me apropriei ali do exemplo que o Marcelo traz aí, falando de empresas autogerenciáveis,
mas eu acho que ela é muito simples a gente entender como acontece no dia a dia, né, nas organizações. E aí, me chamou um pouco a atenção, e por isso que eu achei interessante dividir aí com vocês, que talvez também sejam as dificuldades aí que vocês enfrentam no dia a dia. Então, esse digamos assim, é a rota, né, que se precisa fazer. Necessariamente segue-se essa rota aqui? Não. Porque se você contrata uma pessoa com um nível de maturidade grande, você não precisa passar por toda essa etapa aqui, porque essa pessoa já tem essa maturidade. Mas se você contratou uma pessoa ou passou ela para uma nova função, você precisa começar todo o processo novamente. Nutre, alimenta, educa, dá apoio e depois deixa ela trabalhar. Estabelece as metas e quando ela já possuir essa maturidade. Muitas vezes a gente escuta até do empresário, ele diz assim, tá, mas as pessoas deveriam saber. Eu até concordo em partes, né? Mas não adianta, gente. A empresa é nossa, nós é que temos que nos responsabilizar pelas pessoas, pelo cliente, então nós precisamos também fazer a nossa parte. Então, se você é um gestor, se você é um empreendedor, aí tem uma equipe de trabalho, pense sobre isso. Veja como que você faz essas etapas aqui. Quantas vezes você colocou um adulto aqui no papel de criança para atender o cliente ou fazer aí a qualidade? Então, essa é o meu compartilhamento hoje que eu deixo aí para vocês. Vocês podem acessar aí meus canais, deixar aí as dúvidas de vocês, fazer os comentários, as suas contribuições, e eu vou estar trazendo aqui mais conteúdo sobre gestão de pessoas.